Fala galera, aqui é o professor Igor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da nossa disciplina do Laboratório de Engenharia de Software, que nós estamos aprendendo nosso Delphi. Então vamos lá, nessa disciplina nós vamos aprender alguns recursos do Client Dataset, né? Então vamos lá na nossa interface que eu construí para poder exemplificar. O seguinte, vocês estão vendo que eu não coloquei nenhum componente na tela, então toda a parte componente aqui eu criei dinamicamente, então eu criei uma variável para cada um desses componentes. Como que eu fiz isso? Vamos lá em cima, ó, no código, vocês vão ver que as duas variáveis que eu vou estar utilizando é o Client Dataset, que eu coloquei uma variável com o nome de C, e o Data Source, que eu coloquei com o nome de DS, tá? Então eu vou criar em tempo de execução esses caras na memória, tá? Eu não vou arrastar e soltar os componentes lá. Então vamos lá, vamos ver como que vai ficar essas ligações, né? O primeiro passo aqui é na criação. Vamos executar então, vamos ver funcionando. Aqui, por exemplo, eu faço a criação, eu crio o cara. Aí eu relaciono ao data source, ao grid aqui para poder exibir. Aqui a gente cria um totalizador que me dá o total. Eu posso utilizar filtros, por exemplo, vou utilizar um filtro de C. Ele filtra, tá vendo? CA, ele vai fazendo filtro progressivo aqui. Posso limpar o filtro, né? Posso localizar um elemento, por exemplo, eu quero localizar para ver se aqui tem cueca. E mando localizar, ele vai localizar e vai me falar que ele achou. Se eu pegar, por exemplo, um elemento que não tem, vamos supor, eu quero gravata. Ele vai falar que não achou, que o elemento não está aqui, tá? Coloquei aqui uma opção para vir para o primeiro, para o último elemento, anterior e para o próximo elemento, tá? Então a gente vai ver como cria isso tudo aqui no nosso código. Primeiro vamos ver a parte da criação, quando a gente cria o elemento. Então, eu dei um client dataset.create, criei o dataset, depois eu fui adicionando os campos, né? Essa parte aqui eu adiciono os campos. Falo quais campos que eu vou ter. Um código do tipo inteiro, tá vendo? Eu vou ter uma descrição do tipo string de tamanho 60 e um float de valor. Beleza, aí eu dou um create dataset, que ele cria esse dataset com essa configuração, beleza? Depois eu vou inserindo os dados, olha. Eu inseri primeiro utilizando o field by name, tá vendo? E tem uma diferença também, tá vendo? O append, ele sempre insere no final. Se eu tiver um conjunto de dados dentro dessa tabela temporária, quando eu dar o append, ele vai jogar no último elemento, ele vai sempre jogar ao final. E diferente do insert, né, que a gente vai ver aqui embaixo, que ele insere no local, na posição que ele tiver. Imagina que o usuário está rodando o grid, né? Então quando ele está numa posição no grid, ele pode estar no meio da tabela. Então quando eu dou um insert, ele insere naquela posição que o usuário está naquele momento da tabela, né? Se eu dou o append, ele sempre adiciona no final. Então aqui eu dei o create, eu dou um append. Aqui eu acessei o código pelo field by name e aqui eu acessei a descrição pelo index dele, que foi o índice que ele foi criado, que é o segundo elemento aqui que foi criado, tá vendo? Então eu começo do 0, 1, então ele é o segundo elemento e coloquei o nome de camisa. Aqui também eu acessei pelo field by name, tem sempre que lembrar de colocar o tipo, né, do tipo string, do tipo float e dou um post para gravar. Faço isso para alguns elementos, né? E salvo. Feito isso, a gente já criou ele. Aí falta o quê? Relacionar aqueles dados que a gente criou lá no Client Dataset a esse cara aqui, né, que seria o meu grid. Então, para isso, eu preciso de um Data Source. Então, eu criei o Data Source aqui, beleza? Depois de criado o Data Source, eu venho no dbGrid e falo que o Data Source que eu estou ligando no dbGrid é esse cara. E falo que o ds.dataset vai receber o nosso Client Dataset lá. Beleza? Bem, feito isso, eu já relaciono os dados, né? Igual a gente pode ver aqui, vou executar de novo, né? Então, nesse momento, eu criei os dados, vim aqui e relacionei. Nesse momento, ele já relacionou e eu consigo acessar os dados aqui sem nenhum problema no nosso grid. Beleza? Vamos ver o totalizador agora, né?
aqui no cria totalizador, eu dei um ponto aggregates.add, e aqui eu tenho que preencher alguns campos, né? Aggregate name, o name, a expression, e ativar ele. Depois eu coloco aggregates.ative, isso aqui ativa todos os campos agregados para calcular, né? Pode ver que a expressão que é muito importante, que ele soma o que é sum, o valor. Eu poderia usar, por exemplo, máximo, mínimo, qualquer função que você usa lá dentro do SQL, ele é aplicável aqui, né, daquelas funções de agregação. Aí a gente ativa e daqui eu já jogo o valor dele, tá vendo que eu estou pegando aqui o primeiro campo agregado, né, ponto value, e estou jogando lá para dentro do texto. Por isso que eu faço uma conversão de float to str aqui, para ele jogar lá para o total. Então, quando eu clico nesse cara, nesse momento que ele cria o campo agregado, vocês veem que eu não estou rodando para somar, não estou nada, pode ter 1 milhão de registros, ele já soma para mim, tá? Então, eu posso criar um campo, por exemplo, com somatório total, um com média e assim por diante, tá? Que ele já vai manter esses campos atualizados para a gente. Vamos lá para o próximo. O próximo é o filtrar. Ele vai filtrar com o dado que eu lançar aqui dentro. Quando eu mando filtrar, eu simplesmente pego o campo do filter, vai ser igual, eu pego o campo, like, uso essa função de conversão de tipo, tá vendo? Somando essa string, eu já somo ela a esse símbolo aqui, que é utilizado para mim ignorar o que tiver na frente, né? Então, ele pega esse cara aqui e coloca o filter igual a tudo. Nesse momento que eu faço isso, o que tiver lá dentro ele vai filtrar, né? Vamos executar lá para a gente ver. Criei o dataset, relacionei, criei o totalizador, já colocou o total aqui, tá vendo? E aqui a gente vai colocar um filtro, por exemplo, de C. Quando eu coloco C e mando filtrar, ele já filtrou. Ó. Se eu coloco CA, é um filtro maior, vou mandar filtrar, ele filtra também. A gente pode colocar isso aqui no OKDown, OKPress também desse cara, que à medida que a gente coloca aqui, ele já vai filtrando aqui embaixo para a gente. E eu posso mandar limpar o filtro, que é o próximo passo que a gente vai ver aqui como é que a gente fez. Vamos mandar limpar o filtro aqui, ó. É só colocar o filtro igual a vazio, ele já limpa automaticamente para a gente, né? Não precisa fazer muita coisa. E o localizar, essa função é muito legal, porque a gente não é bem mais rápido, a gente não precisa rodar a tabela para localizar um campo. Então eu dou um locate, aí aqui eu coloco o nome do campo, o que eu vou pesquisar, e aqui eu posso colocar alguns parâmetros de busca. Aqui está vazio, né? Mas tem alguns parâmetros que a gente pode colocar, por exemplo, para ignorar letras maiúsculas e minúsculas, alguns parâmetros que a gente pode colocar nessa função. Se você clicar no Ctrl e clicar em cima da função, você vai conseguir ver o que cada atributo aqui vai servir. Mas assim, basicamente a gente usa quase 90% do tempo só assim, né? Eu coloco o nome do campo que eu vou pesquisar, o valor que eu estou pesquisando e coloco vazio. Essa função ela retorna true ou falso se ela achou o valor que eu coloquei aqui. Então, se eu achei o valor, ele coloca que achou. Se não, ele coloca que não achou. O que é interessante é que ela já posiciona também no local da tabela, tá? Então, se a gente tiver que editar, excluir um registro, alguma coisa, a gente pode usar o locate tranquilamente, que funciona muito bem. Vamos lá ver executando, né? Vamos executar ela rapidinho. Então, aqui, vamos lá criar, vou fazer todo o processo. E aqui eu vou, por exemplo, localizar saia. Vou mandar localizar. Tá vendo? Localizou, achou. Se eu buscar um outro elemento, que seja, igual a gente buscou gravata, meia, eu acho que não tem. Não tem não. Vou localizar aqui. Tá vendo? Não achou o elemento. E aqui a gente tem os elementozinhos que vai para o próximo, para o anterior, né? Na verdade, o primeiro é o first, que vai para o primeiro elemento. O do último é o last. O do anterior é o prior. E para o próximo é o next. Não tem muito segredo nisso, né? Então aqui eu consigo navegar para o anterior, para o próximo. Posso ir para o primeiro, para o último elemento. Beleza? Pessoal, o objetivo é esse, bem simples, né? Então, até a próxima aula, galera. Um abraço.